boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então, finalizando a nossa disciplina. E lembrando, né, que vocês podem enviar as dúvidas e comentários e tudo que vocês quiserem ali na plataforma. Tem meu e-mail também, bertassi@ufsj.edu.br. Fiquem à vontade para comentários, principalmente elogios e críticas. Na reunião dos pais a gente vai pegar o nome de quem fez crítica e vamos apresentar no dia da reunião dos pais. Mas vamos lá então para o final, trazendo aqui agora esta concepção da unidade 3, que é bem simples, na parte de entrada e saída de recursos, política fiscal e dívida pública. Eu vou focar com vocês ali em dívida pública, né? É bem importante a nós, enquanto gestores, diferenciarmos essa questão. Bom, então aqui nós temos entrada e saída de recursos. Eu tenho o decreto de 2023 do Estado de Minas, da Assembleia Legislativa, que fala o seguinte: da programação orçamentária financeira da despesa, da receita e da despesa, né, para o ano de 2023, na ocasião. Nesse caso, ele fez um decreto que fez o planejamento da divisão dos recursos ao longo do exercício. Eu fico balançando aqui, a câmera balança junto, né? Então tem que ficar mais para trás aqui. Então, nós temos aqui em Minas um decreto, todos os estados têm, o Poder Executivo Estadual tem, o Municipal também tem, um decreto desse tipo que mostra qual vai ser a programação orçamentária e financeira para aquele exercício, né? Para o exercício que a LOA foi aprovada. Eu vou entrar aqui então, eu cliquei aqui, ó, trouxe para vocês essa programação para 2023, que trazia o quanto de despesa para cada unidade orçamentária. Lembra que eu comentei na aula anterior, o valor de primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre e o total. Naturalmente, estes recursos eles estavam distribuídos na mesma proporção de que a programação da arrecadação seguia. Então, lembrando que eu comentei no vídeo anterior, né, há uma preocupação com a questão da sazonalidade ali da arrecadação, para liberando recurso orçamentário para despesa. Então, mediante esse estudo dessa sazonalidade, eu vou conseguindo liberar as dotações orçamentárias ali no exercício. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Muito bem. Eu tentei acessar aqui para vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir. Só um minutinho. Não, a tela até aparece para mim ali na íntegra, mas para vocês aí acaba que não aparece. Mas basta você pegar esse material que você tem disponível aí e dar uma olhadinha nesse link que está aqui. Mas eu trouxe para vocês uma tela, principalmente do cabeçalho, né, visto que ele é bem grande. Então, só para vocês terem uma ideia, que no estado de Minas Gerais tem um decreto para 2023, tem agora para 2024 também, da programação dessa despesa. Quando eu fiz esse material, eu estava em dezembro, né, de 2023. Obviamente, naquela ocasião, não havia ali uma programação para 2024. E aí, enquanto eu dei uma pausa aqui no vídeo, eu trouxe para vocês, para atualizar, visto que em 2023 eu não tinha ele, né, quando eu fiz o material. Então, eu trouxe aqui para vocês na ocasião de 2023, mas eu catei aqui agora na internet o de 2024. O decreto que fala sobre a programação orçamentária e financeira do Estado de Minas Gerais para 2024. Então, nele haverá um anexo, e nesse anexo nós temos lá a distribuição da despesa por quadrimestre ao longo do exercício de 2024. Então, nós temos aqui o decreto 48.777 de fevereiro agora de 2024. Ok? Cada estado, cada poder executivo estadual tem o seu, e cada poder executivo municipal também tem o seu. Então, o município ele é obrigado a também fazer esse decreto de programação. Tá? A União fez também, não tive a oportunidade de trazer aqui para vocês, foquei aqui no estado de Minas, mas dá para a gente ter uma visão, então, da preocupação da programação da execução orçamentária. E uma vez a cada quadrimestre, 30 dias após o término do quadrimestre, o Poder Executivo vai no Poder Legislativo, com base nessa programação, nesse planejamento quadrimestral, prestar conta ou apresentar qual foi o volume de arrecadação e gasto naquele quadrimestre, para que possa avaliar, no âmbito do Poder Executivo, se está de acordo com o que planejou, se está de acordo com o que pensava. Se caso haja
frustração de receita, o que o governo está fazendo para reduzir o gasto? Se está havendo excesso de arrecadação, o que o governo está fazendo e aonde ele está alocando os novos recursos. Então, 30 dias após o quadrimestre, o Poder Executivo Estadual vai no Poder Legislativo Estadual, no caso, para informar esses dados, né? Informar qual está sendo ou quais estão sendo os procedimentos quanto a esse acompanhamento, né, concomitante aí da execução em relação ao planejamento. Passando aqui já para o item 3.3, nós vamos falar de dívida pública. E na dívida pública eu vou separar para vocês em duas: a dívida pública fundada e a dívida pública flutuante. A grosso modo, quando você ouve falar em dívida pública, eu preciso que vocês entendam da seguinte forma, ou que, se vocês me permitem, né, falar assim, mas que vocês separem a dívida em duas. Basicamente é super simples. Uma dívida que seja de longo prazo, então eu faço um endividamento para pagar em anos, ou uma dívida que eu faço para pagar logo no exercício seguinte, né? Então, eu tenho, por exemplo, alguns fornecedores que, apesar deles terem entregue as mercadorias ou serviços ali em 2023, não estou falando, eu não fiz essa análise aqui no estado de Minas, no Executivo Estadual, mas isso é normal. E aí não há um recurso para fazer o pagamento. E aí eu viro o exercício, né, para 2024, e essa dívida do ano passado, que eu não paguei para esse ano, ela se chama restos a pagar. O que tem restos a pagar? Restos a pagar eu tenho dois caras. O restos a pagar, que o cara ano passado me entregou a mercadoria e o serviço, e então eu tenho que pagar ele. Ou restos a pagar, que eu só fiz o empenho, mas o fornecedor não me entregou. Então ele também vai virar restos a pagar. E aí eu vou separar em dois caras: restos a pagar liquidados ou processados e restos a pagar não liquidados ou não processados. E dentro da nossa linguagem de finanças públicas, a palavra liquidação é totalmente diferente da área privada. Para a área privada, liquidar uma fatura é que a empresa fez o quê? Vamos lá? Muito bem, a empresa fez o pagamento. Para nós, da área pública, quando eu faço uma liquidação de empenho, não é que eu estou fazendo o pagamento. Nós vamos ver isso na disciplina seguinte. Mas significa que eu fiz a liquidação daquele empenho porque o fornecedor me entregou o serviço ou a mercadoria ou o produto. Então, liquidar para nós da área pública significa nada mais, nada menos do que o fornecedor entregar a mercadoria. Então, no final do exercício, eu tenho esta situação. Lá em dezembro de 2024, eu tenho essa situação. Licitações, empenhos que foram feitas ao longo do exercício, mas não deu tempo do fornecedor entregar, ela vira para 2024 como restos a pagar não processados ou não liquidados. Mas também tem os fornecedores que entregaram ali no ano, não houve tempo hábil de fazer o pagamento, ou eu tinha até um prazo para fazer o pagamento, e eu deixei para pagar agora em fevereiro ou em janeiro. Esses caras são os restos a pagar liquidados, ok? Eu estou deixando esses vídeos abertos de forma pública, então eu estou preocupado no sentido da forma como eu tenho falado com vocês. Então, eu estou tentando simplificar algo que é muito complexo. Desculpa. É evidente que aqui caberia um aprofundamento, uma discussão sobre prazo do que é dívida fundada interna, externa, né? Nacional, internacional. Mas a minha preocupação aqui agora é com o gestor que vai avaliar. Então, pernilongo do dengue aqui. Tá feia a coisa, né? Espera só um pouquinho aí. Deixa eu ver se eu cato esse cara aqui. Só um minutinho. Não era da dengue, era um pernilongo normal. Então, segue o jogo. E aí eu tenho, então, a minha preocupação em que nós possamos ter a divisão na nossa cabeça. Então, voltando, né? Comecei um vídeo público, tal. Alguém pode falar, Bertassi, mas o conceito, beleza, eu sei. Não vai me cancelar por causa disso. Mas a minha preocupação é com o gestor, que quando ouve falar em dívida, separa na sua cabeça, dívida de curto prazo e de longo prazo, tá bom? Combinado? Então, continuando aqui a nossa vida, a unidade 4. Na unidade 4 requer um pouco mais de atenção. Em alguns momentos eu vou até parar para pegar lá o balanço, né, que a gente vai falar, para a gente poder analisar junto aí rapidamente, só passar o olho, né? Até tem na atividade que vocês terminaram hoje,
ou seja lá quando for o dia que você esteja vendo esse vídeo, havia uma atividade que era justamente abrir esses balanços e encontrar lá dentro os valores, né? Que o Poder Público Estadual, né, o Poder Executivo Estadual apresentou em 2023. Então esse foi meu propósito com vocês. 2022, salvo engano. Mas o balanço em si, e para falar enquanto a gente está nessa tela, o balanço em si, a gente tem uma preocupação do que ele representa. Então, enquanto lá no vídeo anterior a gente falou sobre o relatório resumido da execução orçamentária, e você concorda que na hora que eu falei relatório resumido da execução orçamentária, eu estava falando de um relatório que trabalha, ou avalia, ou acompanha a execução. Então, durante o meu gasto, eu tenho um relatório que vai me mostrando a execução orçamentária. Os balanços, não. Os balanços após o exercício encerrado, finalizo ali a contabilidade, os lançamentos, e aí eu tenho meus balanços que são extraídos aí com base nos dados da contabilidade pública, tá bom? Todo ano, durante todo o ano são feitos lançamentos de férias, 13º, licitações e etc. Milhões de coisas. Tanto que eu não trouxe aqui, mas tem uma estatística que fala sobre o CIAF, que é o Sistema de Informação Federal de Contabilidade Pública, onde se faz todos os lançamentos, né, de contabilidade do governo federal. Ele é o maior sistema de contabilidade do mundo. Ele tem não sei quantos milhões de lançamentos por mês. Imagina o tamanho, né, da União. E ali, após o período de encerramento, a gente tem ali uns X meses para fazer o encerramento de todas as contas nacionais. Então é onde que começa a ser divulgado o crescimento de 2023, é onde começa a ser divulgado o valor do PIB, o valor disso, o valor daquilo, né? Os setores que mais empregaram, ou que teve ali uma venda maior, né? Uma produção, uma economia maior. Então, com base nesses dados das contas públicas, eu consigo apurar esses resultados. E por que eu consigo? Porque é tudo padronizado. Então, do IAPOC ao Chuí, eu tenho aqui que a contabilidade pública no âmbito federal segue ali um plano de contas que é único. Então, eu posso analisar em qualquer momento. No âmbito do Estado, também eu tenho lá o PCASP, que a gente vai ver em alguma das aulas na contabilidade, que é o plano de contas aplicado ao setor público. E esse plano de contas, há alguns anos atrás, ele foi padronizado. Então, hoje eu tenho o PCASP, que serve tanto para a União, para o Estado e para os municípios. Isso facilita muito para nós trabalharmos dentro da questão de análise e interpretação, né, dos balanços públicos e da movimentação de cada município, de cada estado e da União. Isso acaba ajudando muito. E só para adiantar, o PCASP ele tem 8 grupos de conta, né? As 4 primeiras ali no patrimonial, as 2 do meio ali, 5 e 6 são as orçamentárias, e as 7 e 8 são de controle. Então eu tenho 8 grupos, grandes grupos de contas ali no PCASP, que a gente vai ver em momento oportuno. Tudo bem? Mas, com base nestas contas, ao final do exercício, já pensando no início do exercício seguinte, obviamente, eu tenho um sistema de contabilidade pública, óbvio que isso não é feito manualmente, mas é trabalhoso demais a exportação, a geração desses relatórios, desses balanços, né? É bem complexo, porque eu tenho que fazer as conferências, eu tenho que fazer as conciliações, encontrar inconsistências e corrigi-las, né? Para que não tenha nenhum problema técnico voltado ali com esses relatórios, porque com base nesses relatórios com base nesses balanços serão tomadas decisões, grandes decisões, né? Tanto do governador quanto do presidente, do prefeito também, né? Qual é o rumo que ele vai ter no ano seguinte em relação aos seus gastos e receitas, tá? Então, os balanços, eles são demonstrações contábeis geradas a partir do término do ano, a partir do término do exercício contábil, que vai de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Pincei 3 aqui para a gente falar. Do caso do sistema do Poder Executivo Estadual de Minas, eu trouxe para vocês aqui aonde que está, deixa eu só ver aqui onde que estão, né, os balanços públicos do exercício de 2022, e até brinquei com vocês ali na apostila,
a capa, né, que tem. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês. E aí eu trouxe para vocês a capa aqui do balanço social, que foi divulgado em 2022. Tô para te falar que é um lugar que a gente conhece aqui perto, né? Então usaram a nossa região aqui das cidades centenárias históricas para ilustrar de forma maravilhosa essa foto, o balanço geral de 2022. Então a gente se sente honrado com esse reconhecimento e com uma imagem tão maravilhosa. Venham conhecer a nossa região, vocês ficarão maravilhados com, para quem não conhece, vale a pena, meus amigos. Então, eu trouxe aqui para vocês todos os balanços, né, até na atividade que vocês fizeram, vocês foram passando por eles. E aí, eu trouxe aqui a capa do balanço de 2022 e o balanço orçamentário. Bom, meu propósito aqui é mostrar para vocês, né, ali tem até o balanço orçamentário na página 2021 do estado de Minas Gerais. Mas a minha preocupação com o balanço orçamentário é o que ele apresenta. Qual é o resultado em que ele traz? Então, o balanço orçamentário, evidentemente, vai trazer todas as previsões de arrecadação, a fixação de despesa, em comparação com o que se arrecadou e com o que se gastou. E aquilo que eu falei para vocês, olha lá, restos a pagar não processados e restos a pagar processados. Então, há um quadro nele, eu não vou conseguir abrir aqui para vocês, mas na apostila de vocês é fácil. Há um quadro nele que mostra para vocês qual era o valor, ou qual foi o valor de 2023 agora, né? Que o Estado arrecadou e qual foi o valor que se gastou, né? Tanto que se empenhou e não liquidou, quanto que se empenhou, liquidou e não pagou, tanto que se empenhou, liquidou e pagou dentro de 2023. Então, ali, no final, eu vou apresentar se o exercício anterior ele é um exercício que apresenta um superávit orçamentário ou não. Tá? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Muito bem, muito bem. Eu trouxe aqui para vocês. Vai ficar um pouquinho confuso, mas quem sabe faz ao vivo. Então, eu trouxe aqui para vocês. Vamos ver se vai dar. Tá dando, beleza. O balanço geral de 2022 das contas da administração direta do estado de Minas Gerais. Então, aqui nós vamos ter todas as demonstrações contábeis e a letrinha aqui não vai me ajudar. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Então, aqui dentro desse relatório, nós temos o balanço orçamentário, financeiro, demonstração de fluxo de caixa, balanço patrimonial, todos os demonstrativos de dívida, resto a pagar e tudo que vamos falar assim, relacionado a demonstrações contábeis está aqui nesse belo relatório com 344 páginas, né? Então, você tem lá o balanço orçamentário, vou falar rapidamente sobre ele. Deixa eu ver se eu consigo chegar nele. Relatórios, balanço orçamentário, perfeito. Então aqui eu tenho as receitas, a previsão inicial, a previsão atualizada, igual a gente já viu em vídeo anterior, e a receita realizada, que é diferente. Aqui eu tenho o valor que se realizou, ou seja, qual foi o valor que se arrecadou, tanto de receitas correntes quanto de receita de capital. Então, só uma análise aqui, assim, rapidinha, não tinha combinado isso antes, mas eu tenho aqui uma previsão de receita de capital. Cadê? Receita de capital. Receita de capital, eu tenho uma previsão de 3 bi e 500 e tive uma arrecadação de receita de capital de 3 bi e 300, né? 1 milhão, bilhão. Já no âmbito das receitas correntes, aqui em cima, então vamos lá, só voltar rapidamente. Então, das receitas correntes, eu tinha uma previsão, estou olhando o balanço orçamentário de Minas, tinha uma previsão de 83, vamos ver, bilhão, 83 bilhões, atualizamos ela para 89 bilhões, porque devido a algumas arrecadações que provavelmente surgiram ao longo do exercício, e no final nós tivemos uma arrecadação de 96 bilhões. Então, uma arrecadação maior do que se previa para o ano de 2022. Né? Então, isso é o que dá para a gente ver no balanço orçamentário. Claro que eu estou falando da administração direta, na consolidação de todas as contas e etc. Seria importante fazer essa mesma análise por órgão, por poder, por órgão, né? Então, aí no final, eu tenho o total das despesas orçamentárias. Então, eu tenho uma previsão, vamos lá, de despesas correntes. Deixa eu aumentar a letrinha aqui para vocês. Despesas correntes, eu tinha
de previsão inicial, de dotação inicial, lembra que eu falei para vocês que não é verba? Então eu tinha uma dotação inicial aprovada pela LOA de fixação de despesa em 104 bilhões. Ela ao longo do exercício foi atualizada para 111 bilhões. Ao final do exercício, eu de fato, dessas dotações, eu empenhei 84, ou seja, eu me comprometi com fornecedor, funcionário e etc. em 84 bilhões. Desses 84 bilhões, e se você me permite voltar rapidamente, veja que eu arrecadei, é que aqui eu estou com receita corrente, mas de receita corrente eu estou com 89, 58, 96 bilhões de receitas aqui arrecadadas, né? Receita corrente. Então, olha só, eu arrecadei 96 bilhões e empenhei desse valor 97 bilhões. Ô, meu filho, vem cá. Aqui, ó, receitas, despesas correntes. Então, despesas correntes, eu empenhei 84 bilhões. Liquidei 81 e paguei desses 81, 77. Ficou para pagar no exercício seguinte 4 aí, bilhões de restos a pagar liquidados e não pagos. Esse saldo da dotação é o que sobra ali no orçamento, que poderia ter sido utilizado, não foi, provavelmente por uma redução de gasto, devido ali a alguma queda de arrecadação, alguma frustração de arrecadação. Então essa sobra não significa dinheiro no caixa, significa orçamento, tá? Já para a questão de dinheiro, então de fato eu tenho um pagamento que saiu do governo do estado de Minas dentro de 2022 de 77 bilhões. Esse sim, saiu do nosso caixa, beleza? E aí eu estou falando só estou falando de despesa corrente. Tenho a de capital, mas vamos logo então falar do total da despesa. Vamos lá, cadê você? Despesa orçamentária, reserva de contingência, superávit, despesas correntes. Só pegar aqui, peraí, que eu estou aumentando a letra para vocês. Daí você tem aqui embaixo a questão das intra-orçamentárias, né? Entre as unidades ali do Poder Executivo. Em outro momento a gente fala delas. E você tem todo um contexto geral aí do balanço orçamentário. Tudo que aconteceu dentro de 2022, dentro do Estado de Minas, do Poder Executivo mineiro. Tem também aqui dentro, consolidado, as despesas do Judiciário e do Legislativo. Tudo bem? Então, continuando aqui, vou achar para vocês agora o outro balanço. O próximo balanço que nós trabalhamos aqui no nosso material foi o balanço financeiro, que ele traz, né, basicamente não, né, toda a questão das finanças públicas. Então ele traz todas as receitas e despesas orçamentárias pagas e receitas recebidas, e ele soma ali com saldo de caixa e bancos, né, equivalente de caixa do exercício de 2021, mais tudo que entrou e saiu de 2022 e apresenta o saldo de caixa para 2023. Logo já vai ter aí a questão de 2024 já disponível, de 2023 disponível para que a gente possa fazer essas avaliações. Então, o balanço financeiro, vou tentar achar aqui para vocês também. Espera só um minutinho. Muito bem, o balanço financeiro, então, apresenta aqui toda a movimentação financeira, óbvio, né, do governo do estado. Então, você tem lá as receitas orçamentárias, você tem tudo que é extra-orçamentário, recebimentos extra-orçamentários, despesas orçamentárias, despesas extra-orçamentária, intra-orçamentária, a soma do saldo do caixa do exercício anterior e mais e menos, nós temos aqui o caixa equivalente de caixa ao final de 2022, que são valores que tem que dar conta de pagar todos os restos a pagar liquidados, inclusive no final de 2022. Então, sobrou 26 bilhões. Não sobrou não. Esse valor eu tenho que comparar ali com os restos a pagar liquidados, não pagos, para ver se ele é suficiente para pagar as nossas contas que já foram, o produto e mercadoria já foram entregues, tá? Obviamente, reforço com vocês, mais uma vez, que isso é dentro de um contexto bem amplo, tá bom? Haveria necessidade aqui de nós nos aprofundarmos mais. Então, vamos lá. Mais um outro balanço agora, só para nós finalizarmos. Eu acabei pulando um aqui, vocês nem me falaram, hein? Que é o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial,
ele traz, estou voltando aqui então no 4.2, o balanço patrimonial ele traz uma análise qual e quanti. Então ele evidencia os valores do que se tem no patrimônio, né? Então a composição do patrimônio público. Então os atos que são relacionados ou não a recursos ou questões que estão relacionadas de fato, a avaliar o patrimônio, né? Igual uma empresa privada, mas no nosso caso aqui, não com foco no lucro, ok? Então vou achar aqui para vocês também o nosso balanço patrimonial, que vocês também fizeram atividade já ali no portal. O balanço patrimonial, ele vem lá da Lei 4.320. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Muito bem. Balanço patrimonial, então, de 2022, ao final do exercício. Então eu tenho, deixa eu voltar aqui no começo, a soma do meu ativo, que é composto por ativo circulante, ativo não circulante. Depois eu tenho a soma do meu passivo, que é também composto pelo meu passivo circulante e pelo meu passivo não circulante. Vamos achar o nosso passivo não circulante. Cadê você? Não me envergonhe, por favor. Patrimônio líquido, que está lá dentro do nosso... Cadê o nosso passivo? Aqui, amiguinhos. Passivo não circulante. Então eu tenho o 21, que é o passivo circulante, o 22, que é o passivo não circulante, e o 23, que é o nosso patrimônio líquido, onde nós temos ali todos os superávites e déficit apurado ao longo dos exercícios anteriores, tá? E óbvio que dentro desse balanço patrimonial acumula-se também o resultado patrimonial dentro de 2022. Então ele é uma história, ele conta a história do Estado de Minas, né, da contabilidade pública e do valor patrimonial do governo do Estado. Ele não é apenas, é óbvio que o valor de 2022 influencia no resultado da soma do patrimônio, mas 2022 eu tenho que ter a seguinte imagem: 2022 aumentou ou diminuiu o meu patrimônio estadual? Então essa é a análise que eu deva fazer na questão desses três principais balanços, meus amigos. Muito bem. Bom, algumas coisas com certeza ficaram para a próxima disciplina, porque senão vai dar conflito, né? Vai dar... deixa eu pôr aqui, peraí. Algumas disciplinas, de fato, alguns conteúdos ficaram para a próxima disciplina, mas eu vou abordá-los no momento correto aí junto com todos vocês. Ok, pessoal? Então, por hoje é o que temos. Finalizamos, então, o nosso conteúdo, que foi meio que com dificuldade, mas conseguimos. Agradeço a todos aí pelas posições, pelas mensagens de carinho, pela qualidade do material, enfim, por toda a equipe do NEAD que nos apoia, a tutora, que está sempre comigo aqui, dando o suporte necessário e sempre intermediando junto a vocês também. Então, isso, tudo que acontece aqui vamos dizer assim, composto por várias pessoas, né? Nós somos uma equipe. Então, por trás aqui desses bastidores existem muitas coisas acontecendo para que esse conteúdo possa chegar aí até você. Então, nos vemos ali na próxima disciplina. Até lá. Um abraço, pessoal.